Me volto agora ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E o nosso assunto é ambição nos crentes. E nós somos confrontados aqui por uma passagem nas Escrituras que nos trazem algo inesperado. De fato, um choque quando nós vemos como a antiga natureza pode surgir e dominar o crente em Cristo. Versículo 28 de Marcos 10, então, e Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Mateus acrescenta: O que teremos nós, portanto? Que nós ganharemos? Outra vez, os discípulos estavam inclinados a esperar em um galardão terreno por seguir a Cristo. Versículo 29, Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, o Senhor acrescenta, e no século futuro a vida eterna. Ele fala, é claro, não de indivíduos que recebam casas e terras e campos, mas que eles serão membros do reino de Deus, a Igreja de Cristo. E neste mundo eles ficarão tão grandes por todas as terras. E pode-se dizer que ao entrar no reino de Cristo, você tem todas estas coisas na Igreja de Cristo. Você tem tudo, com perseguições. E depois a vida eterna. Mas os discípulos interpretam isso de uma maneira absurdamente literal e terrena. Eles acham que imaginam que eles vão ganhar um galardão imediato e terreno. Então, este é o pano de fundo para a passagem que nós consideraremos hoje. Mas eu avanço para o versículo 32. Nós começamos a exposição propriamente dita aqui. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. Esta é a última jornada do Senhor. Ele está agora começando a jornada para Jerusalém, onde ele será capturado, julgado injustamente, e ele viria a se permitir ser crucificado para sofrer e morrer por pecadores, para fazer expiação, através da sua morte expiatória, substitutiva, na cruz do Calvário, e depois ressuscitaria dos mortos. Então eles estão nesta jornada final, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se. Estarrecidos eles ficaram. No sentido, a ideia aqui é de eles ficaram sem palavras. Porque ele está indo para Jerusalém? Nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Nós sabemos que os seus inimigos o tomarão. Como é que ele vai estabelecer o seu reino na sua terra? É isso que eles esperavam. Você deve saber, um Messias terreno. Ele não usou de força, ele havia feito milagres, mas ele não havia feito nada com força, não havia comandado um exército, nem nada disso, e eles ficavam impressionados. Por que ir? Você vai ser o Senhor deste mundo, você vai restaurar as nações e expulsar os romanos e estabelecer o estado mais próspero. É isso que eles imaginavam. Por que ir para Jerusalém? As garras das dificuldades dos seus inimigos. Eles ficaram, então, maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E essa passagem não se refere só aos 12 discípulos, mas a todos os seus discípulos.
Não é claro aqui na tradução, mas os discípulos maravilhavam-se, e os demais, isto é, os outros discípulos que não eram os apóstolos, seguiam-no atemorizados. Então os discípulos, os apóstolos, os 12 se maravilhavam, e os outros que seguiam, que não estavam no círculo interno, ficaram atemorizados. Será que vai acontecer com eles? Será que eles vão ser presos se eles forem para Jerusalém? Será que eles podem continuar seguindo? Eram esses os seus temores no caminho. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam sobrevir. E esta é a terceira vez registrada em que ele explica essas coisas e os avisa passo após passo. Mas cada vez que ele o faz, ele diz um pouquinho mais. E esta é a previsão mais plena, mais completa do que viria a acontecer com ele. Versículo 33, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, essa é a sua expressão favorita para si mesmo, o Filho do Homem. Ela aparece em todos os evangelhos. Ele a emprega mais do que a qualquer outro termo para descrever a si mesmo. Nós dizemos Messias, nós dizemos Salvador, nós dizemos Senhor. Ele diz o Filho do Homem. O homem representativo, o representante, vem daquela grande profecia no livro de Daniel sobre como ele viria, o Filho do Homem. Todo judeu conhecia essa referência, era uma referência ao Messias, e ele a aplicou a si mesmo. O Filho do Homem será entregue. O grego é se entregará. Entregue é uma boa tradução, mas se entregará é uma observação, uma alternativa. Em outras palavras, ele se entrega voluntariamente, deliberadamente. Ele poderia ter resistido. De fato, ele o havia feito algumas vezes. E aqueles que o perseguiam foram completamente incapazes de tomá-lo à força, mas desta vez ele estava avançando para Jerusalém e se entregaria aos príncipes dos sacerdotes. Então, estamos falando de Jerusalém, então os príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte naquele juízo injusto, aquele juízo falso, condenando-o à morte. É claro que eles não podiam, não tinham autoridade de condená-lo à morte. E a lei romana não permitia que os judeus condenassem qualquer pessoa à morte. Mas então eles o entregaria a Pôncio Pilatos e aos romanos, persuadindo a eles a condená-lo. E veja que tudo isso aparece aqui. E o entregarão aos gentios. Então ele fez essa observação também. Ele previu até isto. E o escarnecerão. E eles o fizeram. Lembra do tempo que ele passou na sala do guarda, do pretoriano, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, crucificá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Agora, veja este evangelho de Marcos inspirado. A afirmação seguinte, no versículo 35, veja este contraste. Veja que coisa terrível. Pouco tempo depois de Cristo ter falado isso que os discípulos não haviam compreendido completamente, isso não removeu das suas mentes a ideia de que ele teria um reino terreno vitorioso. E
mesmo isso não foi capaz de mover as suas mentes para um reino celestial, saber que ele viria a sofrer e morrer por pecadores para que eles pudessem ser perdoados e ir para o seu reino celestial. Eles não transferem as suas mentes a essa perspectiva ainda. Então, pouco tempo depois de dizer essas palavras, versículo 35, o choque. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E eles não tinham em mente a glória celestial. Era a glória deste mundo terreno que nós cremos, diziam eles, que o Mestre está prestes a estabelecer. Que nós sejamos os mais honrados, um à direita e o outro à esquerda. E nós não pensamos assim hoje, mas eles sabiam que aqueles que se sentavam à direita e à esquerda de um reino, de um rei terreno, eram quase que comparáveis com ele. Eram seus principais oficiais do Estado, as pessoas mais importantes depois dele, a quem ele imediatamente prontamente delegaria grandes tarefas. Eles eram pessoas quase que tão honradas, quase tão gloriosas quanto o próprio rei. Então, o que está acontecendo aqui com Tiago e João? Tiago e João, de todos eles, 2 dos 3 que estavam mais próximos de Cristo, Pedro, Tiago e João, não muito tempo antes, eles haviam estado naquela montanha e visto a transfiguração e o Cristo glorificado. Eles eram confiados, eles tinham confiança, eles eram os principais dos discípulos. O que está acontecendo aqui? Que eles tão repentinamente sejam consumidos de ambição terrena, orgulho e ambição, e vir a enxergar a si mesmo quase que como nobres, quase tão nobres quanto o próprio Cristo. É assustador. Tiago e João, Tiago que seria o primeiro mártir entre os apóstolos, João, aquele que teve a coragem de ficar diante da cruz quando Cristo estava sendo crucificado, o discípulo mais próximo dele, aquele que entrou em exílio no tempo adequado na ilha de Patmos e sofreu muito pelo Senhor, provavelmente foi executado, martirizado como os demais. Ainda assim aqui, que vantagem teremos nós? Nós queremos o aplauso e a glória, nós queremos aparecer diante ou do seu lado. É um choque, um aviso, uma advertência para nós, mesmo entre os melhores dos cristãos, dos melhores filhos e servos de Deus, o orgulho e a ambição e o desejo de chamar a atenção a si mesmo. A antiga natureza excessiva, ainda está presente no cristão. Há uma nova natureza, ela é mais poderosa, ela deve reinar, mas a velha natureza ainda está presente. Recentemente, eu publiquei um artigo na revista Sword & Shawl sobre isso. Essa foi a perspectiva dos reformadores, dos puritanos, das grandes confissões de fé, Westminster, Batista e de Savoy. A ideia de que a natureza antiga ainda está presente. Mas mesmo agora, mesmo entre evangélicos reformados, a ideia de dizer que não existe mais a antiga natureza, só há a nova natureza.
para realmente entender a nós e as nossas fraquezas potenciais e lutar contra ela, nós devemos entender que a antiga natureza ainda está presente. E como Lutero disse, é como um navio com 2 capitães. O antigo capitão está amarrado mas ele ainda está presente. Agora, o novo capitão, ele realmente comanda. Agora, o problema é que o antigo capitão consegue escapar e se exprimir a si mesmo e exigir que um número de coisas possam ser feitas. Queremos que tu faças o que te pedimos. Eles esqueceram que eles eram inteiramente dependentes de Cristo. Veja, eles tinham poder de curar os apóstolos, tinham poder de expulsar demônios. E parece ter subido à sua cabeça que este poder havia sido dado a eles por Cristo e que eles dependiam dele para que ele continuasse. Eles esqueceram, eles pensaram que eles tivessem ofício, posição e status, que eles fossem dignos de compartilhar do aplauso que era dado ao Salvador. Eles esqueceram da sua completa dependência dele, de misericórdia, de perdão, de nova vida, de servidão. Esqueceram disso tudo. Eles achavam que eles eram dignos de alguma coisa, como se eles merecessem estar à direita ou à esquerda. O orgulho e a ambição no crente. A resposta de Cristo no versículo 38. Não sabeis o que pedis. E eles realmente não entendiam o que eles estavam perguntando ou pedindo. Não haveria reino terreno para começo de conversa. Com Cristo reinando sobre uma Israel próspera, não existia isso. Seria um reino celestial. E essas coisas são altas e misteriosas. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E aqui temos Cristo predizendo seu sofrimento, sua morte na cruz do Calvário e ter a culpa de milhões de pecadores depositada sobre ele e recebendo o eterno peso da punição comprimido sobre 6 horas no lugar de milhões de pessoas. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Eu penso que depois do Calvário, depois da ressurreição, Tiago e João teriam sido consumidos de vergonha de ter pensado por sequer um instante que eles pudessem compartilhar dos sofrimentos de Cristo. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, provando da morte por todo homem, experimentar a separação do Pai e a agonia terrível. E o versículo mais terrível do versículo do Evangelho de Marcos aparece aqui. E eles lhe disseram: podemos. Isso é estarrecedor. Até mesmo João, o discípulo a quem Jesus amou, o primeiro a compreender, a ver a ressurreição e compreendê-la, até mesmo João, tão humilde na sua vida, ele nem sequer se nomeia a si mesmo como tendo uma boa conexão no seu evangelho. Até mesmo Tiago, o primeiro apóstolo a entregar a sua vida para o Senhor. E aqui, nessa fase, eles dizem: podemos. Que tamanha confiança em si mesmo. Nós temos que vigiar essa antiga natureza e essa confiança em si.
essa dependência de si e o seu orgulho, seu desejo de alguma forma de aplauso. Eu vejo que o aplauso está entrando em muitas igrejas. Eu vejo isso não só na Inglaterra, mas é grande também nos Estados Unidos. Nós vemos nos vídeos. O pregador diz algo e as pessoas aplaudem. Que loucura que é essa? A antiga natureza. Nós evitamos aplauso como uma praga. Nós não podemos compartilhar do aplauso de Cristo. Nós não podemos compartilhar do aplauso da sua palavra. A palavra é dele. É terrível, é tolice sem limite. O que é que isso vai fazer? O que isso faz comigo, com nós? Conosco, perdão. O orgulho, até mesmo no crente. Nós devemos mortificá-lo, senti-lo, reconhecê-lo. Podemos, dizem eles. E veja a paciência de Cristo. A maravilhosa paciência de Cristo. Ele sabe que eles vão mudar depois do Calvário. Ele sabe que eles virão a compreender essas coisas e serão plenamente comprometidos. Jesus, porém, disse-lhes, e aqui ele prediz o seu martírio. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Eles vão sofrer do sofrimento de Cristo. Não, é claro, o sofrimento expiador, mas sim a hostilidade, a dificuldade que é direcionada a eles. E de fato sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas é claro que eles não entendem as suas palavras. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. É claro que, de certa forma, é o direito de Cristo, pertence a Cristo, porque ele é com o Pai, com o Espírito Santo, as três pessoas da divindade triuna, no concílio eterno, antes que o tempo começasse, antes do início dos tempos, eles decidiram quem sentaria em glória à destra de Cristo e à sua esquerda. Tudo isso já havia sido determinado. Quem será? É claro que nós não sabemos quem será. E pouquíssimos, até onde eu sei, poucos teólogos antigamente tentaram sugerir qualquer coisa. Porque isso, é claro, vai além do nosso entendimento. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas eu não quero avançar aqui, eu quero falar algumas coisas sobre o crescimento do orgulho. O crescimento do orgulho ou da ambição no cristão. Na obra espiritual, o que é que encoraja e estimula o crescimento do orgulho? E eu acho que é óbvio. É prestar atenção nos aspectos humanos da obra que nós fazemos. Eu me preocupo com alguns aspectos das biografias cristãs. Eu leio e eu aprecio muito essa biografias cristãs, mas eu me preocupo um pouco. Quando às vezes a gente fica abatido com uma coisa ou outra, mas a gente vê as coisas que alguns cristãos do passado fizeram, aquilo por que eles passaram, isso faz com que nós nos sintamos tão isso nos dá tanta coragem. Mas ainda assim talvez nós podemos ler sobre George Whitefield, por exemplo. E
o autor da biografia pode descrevê-lo como um grande homem com grandes dons e grandes poderes. E nós consideramos a sua voz e a sua abrangência, o poder da sua voz. Isso não é sábio. A obra cristã pertence ao Senhor. Nós fazemos o que é o nosso melhor, mas todo o bem vem do poder de Deus, do poder do Espírito. Nós prestamos muita atenção em dons humanos nas pessoas e nós nos envolvemos. Aliás, a propósito, você já leu Whitefield, o que ele escreveu? A primeira vez em que eu li os sermões de Whitefield, eu fiquei impressionado. Eu disse a mim mesmo, são tão longos, são tão fracos, é tão desnecessariamente complexo para pessoas comuns, com grandes digressões sobre o sofismo e assim por diante, que as pessoas nem sequer entenderiam, mas eu não ouso criticar, exceto para dizer o seguinte: como essas palavras podiam ser tão poderosamente empregadas? Porque o Espírito Santo estava operando, e havia verdade, e havia paixão nelas, um desejo, um anseio por almas. E havia o evangelho ofertado livremente e de maneira persuasiva. Mas quando você lê os sermões, isso te lembra de que o poder pertence ao Senhor, não à pessoa. Daí eu comecei a ler as mensagens de Billy Bray, da Cornualha. Tão poderosamente empregado como Whitefield na sua região, e o homem é quase que analfabeto, poderosamente, ricamente usado, como se o Senhor estivesse dizendo para nós: veja, eu posso empregar um instrumento mais inadequado para os meus propósitos, mas nós olhamos demais para os dons e para os poderes e nós exageramos. Deve ser o testemunho, o modo como eu faço, ou o modo como eu ensino a escola dominical, mas não pode ser assim. Nós devemos estar cientes de que se trata de uma obra do Espírito. Assim como ele perguntou para Tiago e João: Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Mas a nós ele pergunta: você pode, por acaso, inclinar vontades teimosas a se curvar a Cristo? Você pode iluminar o entendimento escuro do terreno, da pessoa terrena? Você consegue? E nós respondemos: podemos. E isso é tolice. Estupidez até. Nós não podemos. Nós dependemos do poder do Espírito em todas as coisas. Não podemos do nosso lado. Algumas pessoas dizem: podemos, nós podemos fazê-lo. Trata-se da nossa técnica. Então as pessoas dizem: não pregue, use o PowerPoint. Use essas técnicas. Use música ou técnicas de marketing ou drama. A Bíblia não está correta na primazia da pregação, da palavra falada. Use esses métodos e empregue esses outros métodos que nós temos. Podemos. Você não pode ter reavivamento onde há confiança humana. Não a podemos conosco. Está tudo na bênção, no poder de Deus. Eis aqui como o orgulho cresce. Nós acabamos esquecendo
da nossa necessidade de Cristo. Alguns cristãos, eles evitam a ceia do Senhor. E isso é tolice. Assim como nós necessitamos, nós devemos considerar a nossa necessidade todos os dias. Nós devemos nos achegar à ceia do Senhor, que é o tempo que o Senhor designou para que nós consideremos a nossa desesperada necessidade do Calvário, do seu amor perdoador. Nós precisamos dessas coisas e é por isso que elas são chamadas dos meios de graça. Será que nós esquecemos do autoexame, da confissão do pecado e votos a Deus? Será que nós gostamos do lisonjeio? Quando alguém te lisonjeia, seja gentil, mas pense na sua mente: este amigo não entende que tamanho tolo eu posso ser, e o tamanho das falhas que eu tenho no meu registro, e os desastres em que eu posso estar envolvido. Lembre-se deles. E este é o antídoto ao lisonjeio. Seja gentil o tempo todo, educado, mas lembre-se das suas fraquezas. Não encoraje, não aceite, não odeie contradição. Alguém te contradiz? Ou alguém te critica? Não o odeie. Pode ser até desagradável, mas assim como William Gage, o puritano, diga-se a você mesmo: eu sempre busco pelo bom, até mesmo na crítica hostil. Eu busco pelo elemento de verdade e tento aprender. Porque se você odeia, você constrói um orgulho. Se você tem ressentimento, você edifica o seu orgulho, sua autoestima. Autoestima que, é claro, o mundo diz que é bom, mas o cristão entende que é a antiga natureza, que é um desastre. Não dê ordens e direções, a não ser que seja o seu trabalho e você realmente precisa fazê-lo, mas dê ajuda, dê conselho, esteja do lado. Não seja o comandante. O bom presbítero, por exemplo, não está no alto, mas sim do lado. Jamais faça as coisas para se exibir. Não negligencie a sinceridade. Marcos 9, versículo 28, nos lembra disso também. E eu tenho que avançar para a conclusão. Quando entrou em casa, eis aqui a falha dos discípulos em curar um homem. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Que choque aos discípulos! Cristo estava na montanha da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 estão no vale, na planície, e um homem vem com um menino pedindo que eles expulsem um demônio, e é claro que eles podiam, e o primeiro deles foi, sei lá como eles faziam, não nos é dado uma visão precisa. Ele disse a palavra no nome de Cristo, ou o que fosse, e nada aconteceu. Nada aconteceu. O menino continuou convulsionado no chão e o discípulo viu isso e ficou chocado. E talvez um outro discípulo tentou e depois outro, e todos eles falharam. E eles ficaram envergonhados. Repentinamente eles eram incapazes de curar, repentinamente eles eram incapazes de expulsar esse demônio. E as pessoas, imagino que começaram a provocá-los. E Cristo, é claro, veio para o seu resgate. Por que o não pudemos nós expulsar? Porque deu tudo errado. E ele disse: esta casta
não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Em outras palavras, ele disse: você não se compadeceu do menino, você não se identificou com ele. O menino ele não importava para você, você não se preocupava com ele, você não estava angustiado com o seu estado. Portanto, vocês não oraram o suficiente por ele. Vocês não jejuaram para se preparar por essa obra. Então vocês perderam os seus poderes. Nós estamos tratando de orgulho. Ensine a aula da escola dominical, isso é uma coisa maravilhosa. Mas não o faça sem sentir. Não o faça sem anseio, sem avidez, sem preocupação com almas perdidas, sem oração. Porque se você deixar essas coisas de fora, além de muitas outras coisas, você fica orgulhoso. Eu estou ensinando. Eu posso fazê-lo. Os ouvintes não importam mais. Assim como o pregador também. Nós estamos falando do orgulho no cristão. Nosso tempo está acabando. Não assuma que o privilégio de ser servo de Deus é o mesmo que ser capaz e digno. Este foi o erro que eles cometeram. Podemos. Confiança carnal. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. O desejo de ser notado, ele vem da sua natureza mais baixa. Perceba, repare nele, ore, mortifique-o. Entregue-se sem reservas ao Senhor. Olhe para o Calvário. Veja o que Cristo fez. Pois até mesmo o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nossas vidas não são dadas como resgate, mas elas devem ser dadas. E nós ansiamos por, e oramos por, e buscamos por pessoas em todos os lugares como servos. E nós buscamos por humildade. E eu encerro com Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, diz Paulo, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus edifique em resposta à oração em cada um de nós humildade. Que nós possamos aprender a evitar o aplauso e o lisonjeio. Que nós sempre vejamos nossa completa dependência do poder do Espírito Santo de Deus e a benignidade de Cristo. Essa é a mensagem da passagem que está diante de nós.